Coloquei um link. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas que estão aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas. Estou aqui junto com o meu diretor-geral, professor Ricardo Sebuscanait, eu, Daniel, na condição de coordenador da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócios em TI, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Fronten. Dou as boas-vindas a todos nosso início de trabalho, da apresentação dos trabalhos da pós-graduação, e faz parte da 12ª semana acadêmica da nossa instituição, em que tem trabalhos presenciais, trabalhos remotos, formato híbrido. Graças a Deus, depois de 2 anos, a gente conseguiu fazer ela presencial, já iniciou hoje cedo, e a gente dá início hoje aos trabalhos da pós-graduação. Então, primeiro a apresentar o projeto e-commerce da nossa pós-graduação, e eu passo a palavra para o Marcos. Perdão. Knaip, você quer falar alguma coisa antes do início? Desculpa, eu esqueci de perguntar. Não, ótimo. Primeiro, parabenizar, Daniel, pela tá à frente, né, dessa caminhada aí na pós. É importantíssima a participação dos alunos na semana acadêmica, até como uma forma de reconhecimento da pós, tudo que vem sendo feito, e também com uma forma de se trazer em termos de publicação. Né? É uma apresentação de trabalho, os grupos que estão apresentando o trabalho vão receber um certificado com um certificado, né, de participação de apresentação de trabalho. Né? Como o Daniel falou, né? A ideia é que, em um futuro, a gente crie um e-book na semana acadêmica específico para a amostra das pós-graduações. Né? Hoje a gente está concluindo aí um e-book da pós em docência e, com certeza, né, a pós-graduação em gestão de projetos e negócios em TI, eu tenho todo um carinho muito especial, porque é o curso mais procurado e a maior relação candidato-vaga do IFRJ. E aí a gente está falando de 15 campi. Né? É o curso mais procurado. Isso graças à dedicação dos nossos docentes, mas principalmente, né, ao trabalho e à dedicação dos nossos alunos. Então, sou muito grato a todos que estão aqui e desejo uma excelente apresentação aí para o meu amigo atleticano, né, que espero que amanhã esteja feliz com o nosso Mengão campeão. Tá bom? Um abraço e vamos em frente. É isso aí, Marcos, tá vendo? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Marcos, a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado. Primeiro, boa noite. Eu vou fazer a apresentação aqui representando o meu grupo. Primeiro, vou tentar deixar a apresentação menor do que foi o vídeo, para poder abrir no final para perguntas e tentar atender o prazo aí da apresentação, tá? Começando aqui, falando um pouquinho do nosso projeto, a gente chamou de e-commerce, mas na verdade é um projeto que é bem voltado para o que a gente chama de ERP, né, que são softwares de gerenciamento de grandes empresas, mais especificamente do ERP, que é o maior ERP conhecido globalmente, que é o ERP da SAP. Tá? E primeiro, o objetivo que a gente tem é mostrar na prática como são executados esses projetos SAP nas grandes empresas, e discutir as diferenças, as semelhanças que tem entre as metodologias, e aí que a gente vai ver mais para frente, que a SAP disponibiliza, com o PMBOK. Tá? Primeiro, falando de projetos SAP, eles são muito conhecidos pelo alto custo, pela alta complexidade, pela infinidade de processos que eles abarcam em relação às grandes empresas, em relação à quantidade de pessoas e áreas das empresas envolvidas nesses projetos. O tempo dos projetos, normalmente, os projetos são longos, tem projetos que duram anos, inclusive, e também são muito conhecidos por várias integrações entre sistemas, porque também nem sempre
as empresas, os clientes, querem abdicar de outros sistemas que eles já utilizam, simplesmente deixando esses sistemas de lado e implementando o SAP. Então, primeiro, o que é SAP? Para quem não conhece, a SAP é uma empresa que foi fundada em 1972. O certo realmente é falar SAP e não SAP, mas aqui no Brasil a gente fala das duas formas, tá? É muito comum nos projetos tanto falar SAP quanto SAP. Essa empresa que desenvolveu esse software, esse ERP, ele é conhecido por ser completamente modularizado. Então, cada módulo aí, para quem conhece SAP, já participou de algum projeto, é muito comum falar: você é consultor de que módulo? Eu sou SD, eu sou MM. Cada módulo representa, no final das contas, vamos dizer assim, uma área da empresa. Então, eu tenho o módulo de SD, que é um módulo voltado para vendas. Eu tenho um módulo de PP, que é um módulo voltado para produção. Eu tenho um módulo de PS, que é voltado para projetos. Eu tenho um módulo de HR, que é voltado para a área de RH. Então, tem vários módulos. Você pode implementar um projeto só de alguns módulos específicos, ou você pode implementar um projeto com todos os módulos. O importante é que esses módulos, dentro do SAP, conversam entre si. Tá? Isso é muito importante, é uma das vantagens que esse ERP tem em relação a outros de mercado. Tá? O SAP, o software em si, ele tem várias versões, tá? Desde o início, ele tem a versão R2, R3, e atualmente a gente está na versão que a gente chama de S/4HANA, que é a versão mais atualizada do software, com várias melhorias em termos de arquitetura e tecnologia, tá? Inclusive, para quem não sabe, eu sou consultor SAP e eu atualmente atuo num projeto na versão S/4HANA, que é a última versão desse ERP. Quem quiser saber mais sobre SAP, aí que está a fonte, o site oficial da empresa, pode consultar lá. Então, vamos para o nosso projeto em si. O que é o nosso projeto? O nosso projeto, na verdade, é a simulação de um projeto, porque ele não aconteceu na realidade. Então, criamos empresas fictícias, criamos situações fictícias e criamos um problema fictício, porque todo projeto está aí para resolver um problema. E qual que era o problema? Existe uma empresa no Rio de Janeiro especializada em venda offline, ou seja, uma venda que é a venda tradicional que a gente conhece quando uma empresa liga ou vai na sede da outra empresa para fazer uma compra de determinado produto. Essa empresa ela é especializada em vender materiais de escritório. No contexto da pandemia, essa empresa viu a necessidade e a oportunidade de ampliar o leque de vendas, saindo desse mercado offline e pulando também para um mercado online, tentando utilizar uma plataforma de e-commerce para que qualquer cliente no Brasil inteiro possa fazer as compras desses produtos, tá? Então, o que essa empresa precisa? Ela precisa de uma plataforma do e-commerce e ela precisa adequar o sistema dela, que já é SAP, para conseguir realizar todo esse processo de venda, que é diferente do processo que acontecia anteriormente. O nosso grupo, ele ficou responsável por simular o que seria a consultoria responsável pela parte do SAP, que é a que a gente chama de Front-End Soluções Tecnológicas. Então, a Front-End Soluções Tecnológicas é uma consultoria especializada em SAP. Porém, como é um projeto que também necessita da plataforma do e-commerce, existe uma outra consultoria, uma outra empresa terceira responsável por fazer toda a parte da plataforma do e-commerce e do site. Tá? Então, nesse projeto, a gente tem 3 empresas envolvidas. O cliente, que é a 2M Paper Materiais Escritórios, a nossa consultoria, que é onde a gente vai simular toda a parte de gestão de projetos, que é a Front-End Soluções Tecnológicas, e a empresa terceira,
que é a Virtual E-Commerce, e eu vou falar mais para frente como que se dá a relação entre essas 3 empresas que a gente simulou, tá bom? O cliente, na época que ele fez a RFP, né, que é a solicitação para as outras consultorias entrar no processo, é como se fosse uma licitação, mas só que de empresa privada, ela disponibilizou 10 requisitos para o projeto. O primeiro é permitir analisar as vendas do e-commerce separadamente das outras vendas da empresa, que já ocorriam, então eles querem fazer a medição e a análise separadamente desses dados, permitir atender a legislação fiscal nas novas modalidades de venda, enviar o XML e o DANF da nota fiscal para o e-mail do cliente, que comprar lá na plataforma, no site, criar o fluxo de venda no SAP para as vendas do e-commerce, contabilizar um novo fluxo de venda conforme já ocorre na empresa atualmente, desenvolver integração para cadastro de produto, posição de estoque e preço com o site, com a plataforma do e-commerce, desenvolver a integração do cliente do site para o SAP, desenvolver a integração de vendas. Integrações devem ser compatíveis com a plataforma VTEX, que foi a plataforma que o cliente escolheu para o e-commerce, e o projeto deve seguir as melhores práticas em gerenciamento de projetos SAP. Além disso, ele já disponibilizou um mapa do que seriam as integrações entre o SAP e a plataforma do site. Quais integrações seriam essas? A integração de produtos, né, de produtos disponíveis para venda, que sai do SAP e vai para o site, a mesma coisa com os preços desses produtos e a posição de estoque desses produtos. Então, essas integrações saem do SAP e chegam na plataforma do site. E tem 2 outras integrações que saem do site e batem lá no SAP, que é a integração de cliente e a integração da venda por si só. Dado toda essa introdução, essa parte inicial do nosso problema, a gente fez uma primeira versão da EAP, baseado nas disciplinas que a gente tinha aprendido até aquele momento. Tá? Então, a gente vê essa EAP bem enxuta nesse momento, e com o decorrer das novas disciplinas que a gente foi aprendendo durante o semestre, a gente viu a necessidade de ampliar essa EAP e deixar ela mais analítica. E aí a gente chegou nessa nova EAP, que é muito mais parecida com a EAP que a gente tem mais padronizada nos templates do PMBOK, tá? Com uma fase bem clara de planejamento, uma fase clara de execução, uma de controle e uma de encerramento. Falando da parte de experiência de projetos SAP, que é o que eu tenho aí, e também nós temos outras pessoas no grupo que também têm experiência em projeto SAP, na fase de execução, nós temos um pedaço de construção, que é a parte de parametrização do sistema de desenvolvimento, uma parte de testes integrados e uma parte de material de treinamento, tá? Essa parte de testes integrados é uma das partes que garantem o gerenciamento da qualidade do projeto, tá? Porque na fase de construção a gente constrói, a gente faz o teste que a gente chama unitário, daquele pedacinho que a gente construiu, mas é nos testes integrados que a gente testa a solução por completa, tanto a parte SAP como até a integração realmente com a plataforma do e-commerce, tá? Além disso, tem uma fase aí que é o de material de treinamento, porque durante os projetos SAP também são muito comuns termos usuários que participam dos projetos, e esses usuários são responsáveis por replicar todo o conhecimento que ele adquiriu durante o projeto para as outras pessoas da empresa, tá? Então, é muito comum também ter uma fase específica de treinamento que esses próprios usuários que realizam os treinamentos, tá? Aí, todo o dicionário da EAP está dentro da planilha do Excel que a gente disponibilizou na entrega do projeto. Falando de cronograma, o cronograma do projeto ele tem uma duração de 3 meses, tá? Foi difícil conseguir fazer um cronograma para entrar nos 3 meses, dado a complexidade do projeto. Aí aqui a gente tem as fases da EAP, tá seguindo
bem claramente a EAP, e o go live do nosso projeto, ele foi definido para o dia 1º de outubro, tá? Então a gente vê que o dia 1º de outubro tem o go live, mas depois do go live a gente tem um tempo ainda após o go live, que é uma fase que a gente chama de operação assistida, hypercare também, um termo em inglês que a gente usa muito em projetos, e toda uma fase de encerramento, que tem também as questões técnicas dos projetos, tá? Um outro ponto interessante também é que a gente definiu uma data de corte justamente para conseguir, em cima desse cronograma, gerar todas as métricas que vocês solicitaram para a gente. Então, a gente definiu a data de corte do projeto como 19/7, mas o projeto iniciou no dia 4/7. E a gente também simulou algumas tarefas atrasadas, justamente para não ficar tudo perfeito, porque nenhum projeto é perfeito e ocorre 100% das vezes, tá? Primeiro passo para a estimativa de custos, a gente utilizou o guia salarial da Robert Half de 2022, tá? Tanto para o gerente de projetos, para o consultor ERP, no Rio de Janeiro, que é onde está a sede da nossa empresa. E baseado nesse guia, a gente mudou um pouquinho os valores, não deixou exatamente igual ao do guia, né? Porque também os salários não são iguais em empresa nenhuma. A gente modificou um pouquinho para não ficar igual, ficar muito linear, e a gente utilizou esse site, que é o Guia Trabalhista, para também calcular os encargos trabalhistas, porque não basta só a gente olhar o salário que o funcionário recebe no final do mês. A empresa também tem outros encargos trabalhistas, que é o pagamento de imposto, o FGTS, as férias, né, o 13º. Então, a gente calculou, baseado nesse guia trabalhista, os encargos. A gente calculou qual seria o total mensal gasto por funcionário na empresa. A gente calculou também, porque a consultoria é muito comum, ter toda uma área que a gente chama de back-office, a área de RH, a área comercial da empresa, que não está ligada diretamente à execução daquele projeto, mas todo projeto precisa pagar os custos do back-office da empresa. E a gente estimou que esses custos de back-office da empresa ficariam em 20%. Então, a gente aplicou os 20% também. A gente fez o cálculo da quantidade de horas semanais e da quantidade de horas por mês para chegar no valor hora do nosso funcionário, para poder estimar as tarefas e atividades dentro do projeto. E aí a gente chegou na primeira divergência, que eu vou deixar para discutir mais para o final, é que o project deu um custo diferente do custo que é o que é calculado realmente nas consultorias, tá? Por enquanto eu vou deixar só essa pitada para a gente falar mais lá para frente. Aí aqui a gente tem a estimativa de custos, aí aqui eu vou passar a estimativa que o project calculou, que foi a ferramenta que a gente utilizou, mas a gente sabe que o custo, na verdade, não é esse, tá? Então, a gente tem aqui o custo para cada fase, para cada pedaço que a gente deixou da EAP, e aqui o percentual que foi concluído, o custo restante, também em cima da mesma data de corte, que é o dia 19/7. Tá? Falando em recursos e dividindo as 3 empresas que eu citei, a gente tem a 2M com o Ricardo Knaip, que foi o escolhido para ser o patrocinador e também o gerente do projeto da parte do cliente. Nós temos um analista de TI, tanto de MM quanto de SD, do cliente. É muito comum, tá? Em projetos SAP, termos pessoas de TI também especializados nos módulos e no sistema SAP, tá? Para fazer a parte do cliente, tirar dúvidas mais técnicas com os próprios key users do cliente. É muito comum a gente ver isso, tá? E, além disso, a gente tem os usuários de cada área da empresa envolvida no projeto. Então, a gente tem o comercial, logística, contabilidade, dado mestre, que é o setor de cadastros, financeiro e fiscal. Dentro da Front-End Soluções Tecnológicas, a gente tem o Daniel, que foi o gerente de projetos da nossa consultoria. A gente tem um consultor SD,
um consultor SD Júnior, um consultor MM, um desenvolvedor ABAP Sênior, um desenvolvedor ABAP Pleno. O que é a ABAP? A ABAP é a linguagem de programação do SAP, tá? Igual a gente tem Java, C++ e assim vai. O ABAP é uma linguagem de programação do SAP, ela é muito parecida com COBOL, para quem aí é da área de computação de programação, o ABAP é bem parecido com COBOL, tá? Dentro da Virtual E-Commerce, aí é uma coisa que também eu já vi em projetos SAP, os funcionários dessa empresa, eles são meio que transparentes para a gente atua diretamente falando com o gerente da empresa, tá? A gente cobra a entrega daquele pedaço que ele está responsável. Então, a gente não tem gerência sobre quem está fazendo, quem está desenvolvendo no lado do terceiro. A gente só espera a entrega nas datas que ele passou para a gente e ponto final. Se não entregar, a gente escala para o cliente faz a cobrança de acordo com o que foi fechado entre o cliente e o terceiro, tá? A gente só faz o gerenciamento em relação às entregas da tarefa. Aí aqui a gente tem os relatórios e a quantidade de horas que foi mapeada nas atividades para cada um dos recursos, tá? E aí pensando em todas as fases da EAP, obviamente que não está aparecendo todas as linhas, porque foram várias linhas, o nosso cronograma deu mais de 300 linhas de atividades, foi um cronograma grande, com muitos pré-requisitos, inclusive, difícil de fazer. Como eu falei, como a gente está simulando numa data de corte, a gente já tem tarefas realizadas, concluídas, a gente já tem o custo aqui aplicado para cada tarefa que foi realizada antes dessa data de corte. O mapa mental de riscos aqui, a gente tem o primeiro risco, que é de recursos. A gente sabe que a área de TI tem uma rotatividade alta, então, tanto o cliente, quanto a nossa consultoria, quanto a outra consultoria terceira pode ter alguma mudança de recurso, ou perda de algum recurso por conta do mercado de TI estar aquecido mesmo. A gente tem risco em questões de definições, escopo mal definido, requisitos mal definidos, processos ou informações que foram passadas erroneamente do cliente para a gente. A gente tem um risco em relação às documentações, falta de template, falta de layouts definidos ou diretórios não criados para a gente salvar a documentação do projeto, e tem o risco de perda de documentação e perda de informação. A parte de infraestrutura, então o cliente tem que garantir o acesso a VPN, acesso ao ambiente, a comunicação entre sistemas, a integração do SAP e o site, os acessos de todos os recursos, e temos os riscos relacionados à saúde, que durante a pandemia tem a Covid-19, que pode causar o afastamento de algum funcionário, ou algum problema pessoal aí de saúde que não seja a Covid. Nas partes interessadas, a gente tem o cliente final, que é a principal parte interessada, que é o cliente que vai acessar a plataforma no final de tudo e comprar. Nós temos a Virtual E-Commerce, que é a consultoria terceira. Nós temos a Frontend Soluções Tecnológicas, que é o nosso cliente, que tem a parte de gestão, que está com o Daniel. A gente tem a parte técnica, que é a parte funcional e os desenvolvedores, que a gente chama, e tem a diretoria da empresa, que quer saber se o projeto está dando resultado, até comercialmente falando, tá? E a 2M Paper, que é o cliente, que também tem uma diretoria, também tem uma gestão, também tem uma parte técnica, que é o negócio, na figura dos key user, e a TI, na figura dos analistas de TI. Quando a gente fala de aquisições, a gente só mapeou uma aquisição no projeto, que é a contratação do consultor SD Júnior como PJ, que ele vai ficar alocado no projeto somente um mês, justamente para a gente conseguir cumprir o cronograma de 3 meses de projeto. A gente precisou adicionar um consultor para ajudar nas atividades. Falando do gerenciamento de valor agregado, a gente teve algumas dificuldades, principalmente porque o project da Microsoft ele trabalha com
as siglas um pouco diferente do que a gente está acostumado nas documentações. Então, a gente teve que utilizar bastante o Google para descobrir o que cada sigla do project significava para a gente trazer para a planilha, fazer os cálculos e chegar em todos os índices que foram requisitados para a gente no trabalho. Tá? Aqui, por fase, o índice de desempenho de custo e o índice de desempenho de prazo, tá? Do projeto como um todo, na data de corte, que foi falado que é o dia 19/7, a gente está com 0,93 no custo, 0,97 no prazo, e aí, por grande fase, né? Numa fase de planejamento, está como 0,93 e 1, na execução está como 0,94 e 0,93, no controle está como 1 e 0,85. O encerramento, como nem chegou essa fase ainda, ele não tem nenhum índice. Já indo para a parte final, e a parte que a gente considera mais importante, por isso que eu corri um pouco mais na apresentação, que eu queria falar a experiência que a gente teve, o que a gente trouxe de dificuldade, o que a gente trouxe de discussão, de experiência. E o primeiro ponto é a questão das metodologias, né? A SAP, ela disponibiliza para as consultorias a metodologia própria dela, tá? Tem muita coisa em comum com o PMBOK e com outras metodologias de gerenciamento de projetos, mas ela é mais voltada para o SAP, então ela tem documentações mais enxutas e documentações mais voltadas exatamente para aquele tipo de projeto. Tá? Atualmente, a metodologia que a SAP pede, né, para as consultorias seguirem é Activate, porque já teve uma outra metodologia que era a SAP ou a ZAP, e a Activate atualmente ela permite também a utilização de metodologias ágeis. O projeto que eu estou atualmente mesmo, ele utiliza metodologias ágeis baseada na Activate, que é a metodologia que a SAP recomenda utilizar. Tá? Com relação às ferramentas de gestão de projetos, a gente teve uma dificuldade, e por isso a gente utilizou o Microsoft Project, porque o Gantt Project e o Dot Project, eles não estavam trabalhando bem. O Gantt Project, primeiro, que ele não tem, né, a possibilidade de utilizar a questão das tarefas serem medidas em horas, e o Dot Project, ele não estava respeitando as questões de requisitos e pré-requisitos das atividades, tá? Então, dado isso e dado que a gente, a gente trabalhar em algumas consultorias que disponibilizam o Project, a gente preferiu utilizar o Project pela facilidade e por essa questão de a gente conseguir trabalhar em menores níveis de tarefas, porque a gente tem tarefas que eram medidas em minutos, tarefas que eram medidas em 30 minutos, 1 hora, 2 horas, e a gente ficaria muito travado em colocar tarefas em dias nas outras ferramentas. A questão da EAP, que foi um aprendizado para a gente começou com um EAP mais enxuta, a gente viu a necessidade de ampliar a EAP, eu conversei com o professor Daniel, pedi para a gente atualizar a EAP e mandar uma nova versão, a gente ampliou a EAP, deixou ela mais coerente com o projeto, então foi o grande aprendizado que a gente teve com o andar das disciplinas e vendo a necessidade realmente de deixar a coisa mais analítica e mais bem definida, porque isso ajuda no restante do projeto. O cronograma, que foi difícil de fazer, como eu falei, tem mais de 300 linhas só de cronograma, tem muitos pré-requisitos, principalmente da fase inicial. Projetos SAP, eles demandam muito do entendimento lá no início do projeto, qual que é a necessidade do cliente, o que ele precisa fazer para a gente conseguir seguir com as novas fases do projeto. Então, como tinham muitos pré-requisitos, era difícil de deixar o cronograma dentro dos 3 meses, e é por isso que a gente precisou colocar mais um consultor no projeto para conseguir atender. E aí entra a parte da gestão de custos. Justamente por não conseguir deixar o cronograma, vamos dizer, ele 100%, consultores alocados em tarefas 100% do tempo, 8 horas por dia, a gestão de custos do project fica diferente do que a gestão de custos da consultoria.
Quando eu entro no projeto e a minha consultoria, por exemplo, me aloca no projeto durante 1 ano, ou 6 meses, ou 3 meses. E aí, durante aqueles 3 meses, o meu custo fica totalmente vinculado àquele projeto. Quando a gente olha para o project e a gente começa a colocar tarefas em horas, pode ser que em um determinado dia eu tenha apenas 1, 2, 3 tarefas que somadas não dão as 8 horas daquele dia. E aí não quer dizer que eu estou à toa no projeto, mas quer dizer que o meu custo daquele dia ele está inteiramente no projeto. E o project ele não vai te dar essa visão justamente porque lá só tem 4 horas atribuídas à minha pessoa, por exemplo. Então, ele, ao invés de ele me dar um custo de 8 horas, que é o que eu estou alocado no projeto, ele vai me colocar num custo de 4 horas e o custo do project vai ficar menor do que o que é realmente o custo da consultoria, tá? Aí, conversando com pessoas da própria consultoria que eu trabalho, eles mesmos me disseram que a consultoria que eu trabalho, por exemplo, ela não fica olhando custos no project, ela tem ferramenta própria justamente para controlar os custos do projeto devido a essas questões que eu falei. A parte de gerenciamento de valor agregado, a gente teve dificuldade pelas questões lá que eu falei das siglas, mas a gente correu atrás no Google, viu quem era quem, conseguiu colocar na planilha os cálculos e deu tudo certo. A questão da gestão de pessoas, o nosso grupo tinha 9 pessoas, uma pessoa desistiu do curso, a gente ficou com 8 integrantes, mas é extremamente difícil, né, pela quantidade de pessoas, conseguir uma agenda com todo mundo, conseguir comunicar com todo mundo, pela várias dificuldades que a gente tem, porque eu estou em Minas, tem gente que está no Rio de Janeiro, tem gente que trabalha no horário, tem gente que trabalha em outro, então a gente tem essas dificuldades de conseguir horário para todo mundo. E uma questão que é bem importante, que é a questão de relatórios, que é uma coisa boa do Project, que ele disponibiliza já dentro da ferramenta vários relatórios que possibilitam ter uma visão mais gerencial e de mais fácil visualização do que está acontecendo no projeto, baseado simplesmente no que já foi imputado dentro do cronograma, dentro das tarefas lá, se foi concluído, se não foi concluído, qual o percentual, o relatório já aparece para você, já te dando a foto do que aconteceu dentro do projeto, tá? Aqui são os integrantes do grupo. Muito obrigado. Não sei se alguém tem alguma pergunta, aí eu passo a palavra para os professores. Bom, obrigado, Marcos. Algum de vocês tem alguma pergunta a fazer? Ninguém quer perguntar nada? Nós temos os links divulgados, e são cada trabalho eu coloquei um link, porque eu vou gerar uma gravação, depois a gente vai subir para o YouTube. Se ninguém tem nenhuma pergunta, Knaip tem alguma pergunta, tem uma colocação para fazer? Tranquilo? Hein? Sempre. Então, antes eu queria registrar para a alegria do Marcos a presença do Olívio, cruzeirense doente de Belo Horizonte. Está aí. Hoje tem aqui flamenguista, cruzeirense. Exatamente, que bom que eu sou lembrado. Mas assim, estamos aí, sabe? Eu acho que se continuar do jeito que tá, a gente não vai cair esse ano, tá? Não sei. Eu tenho uma leve impressão, mas os vascaínos eu não sei, não. Não sei. Há controvérsias. Bom, primeiro, parabéns, Marcos e equipe. São duas falas, né? A primeira tem uma relação com a dificuldade de gerir equipe, tá? E esse é um desafio que a gente traz para vocês na pós, tá? E aí tem um mentor meu que diz: se fosse fácil, todo mundo faria, né? Porque se eu colocasse todo mundo que torce para o Atlético ou torce para o Cruzeiro junto, não vai ter graça. A gente tem que criar um cenário onde existe divergência e a ideia dentro do curso, né, é que vocês consigam gerenciar isso. O maior desafio é o gerenciar pessoas. Tá? A técnica do PMBOK, né, do SAP, isso aí
você, com muito estudo, você vai adquirindo. Agora, gerir pessoas é prática, tá? E a tarefa de vocês, eu vejo, né, como principal, não deixar ninguém sair. É ter que aturar um ou outro, brigar, discutir, e no final, todo mundo assim, pô, conseguimos fazer, agora vamos sair, comemorar, tomar uma cerveja, um vinho, e nós aprendemos. Acho que o grande diferencial da nossa pós está nessa proposta de fazer com que vocês trabalhem em grupo. Aí a gente, em outras, nas turmas, na turma anterior, nós tivemos um aluno que sinalizou, porra, Knaip, você estar em um nível de gerir pessoas não é fácil, né? E só a partir do momento que eu vivenciei isso, sim, aqui é um trabalho acadêmico, né? A partir do momento que eu vivi a dificuldade de trabalhar em grupo dentro da pós, e aí gerir 9, 6, quando eu me transportei para o meu trabalho, eu consegui absorver uma série de questões. Então, acho que o grande desafio está aí, em fazer com que vocês consigam administrar a relação entre vocês. Né? E claro que um vai assumir a frente da coisa, né? E em vários momentos cada um vai ter uma pegada, cada um tem um momento de estudo, de trabalho, né? E é isso que a gente busca fazer com que vocês aprimorem. Se vocês conseguirem gerir pessoas, vocês vão voar. Né? Qualquer projeto que vocês pegarem, né? Vocês são capazes de gerir. E o conhecimento técnico você adquire. Né? Eu acho que a grande pegada está nos soft skills. Uma outra coisa, né? Aí é uma pergunta, né? Dentro da empresa que você trabalha aí com SAP, que ferramenta que você trabalha para gerenciar esse cronograma, né? E atrelar esses custos, já que você apontou Essa diferença do project. Diferença, né? Do Dá uma project para a realidade de vocês. Assim, o cronograma continua utilizando o project normal, tá? O custo, o que acontece? O SAP ele tem um módulo, que é o módulo de PS, que é o módulo de projetos, tá? Dentro desse módulo de projetos, cada projeto que a consultoria atua, a gente cria um projeto lá dentro. E dentro desse projeto a gente consegue colocar todos os consultores, funcionários, gerentes que estão associados a esse projeto. E aí, o apontamento de horas, né, o ponto eletrônico que cada consultor bate diariamente, ele está integrado com o SAP da empresa. Tá? E aí a pessoa entrou de férias, continua tudo integrado entre o sistema de ponto eletrônico e o SAP, e o custo desses consultores acaba entrando automaticamente via integração. Tá. Então, a diferença foi nessa questão aí da apuração de horas do project, né? Isso, é porque, por exemplo, quando eu entro num projeto, eu tenho lá, vamos dizer, eu tenho que fazer um desenvolvimento específico de uma integração. Eu sei que eu vou ter que fazer uma especificação funcional. Como eu sou um funcional, eu faço especificação funcional, que, para quem é de desenvolvimento, os requisitos de desenvolvimento que tem que passar para o desenvolvedor. E aí eu posso estimar que eu vou demorar, sei lá, uma semana para fazer aquela especificação funcional. Então, uma semana acaba sendo dia cheio. Então, até aí, o project ia dar exatamente igual. o mesmo valor. Só que se eu demoro, por exemplo, 1 dia e meio para fazer aquela especificação, e no segundo dia eu não tenho uma outra tarefa associada, acaba que o project vai medir 1 dia e meio, só que lá na ferramenta, lá no SAP da consultoria, eu vou bater o ponto de 8 a 5 num dia e de 8 a 5 no outro.
Então, no segundo dia, eu vou ter 4 horas a mais dentro do SAP, naquele projeto, só que no project eu vou ter 4 horas a menos. E aí, por isso que saem as divergências de custo. Agora, você gerenciando isso aí, assim, com mais frequência, você consegue encontrar esse gap e fazer as adequações, né? Sim, sim. Sim, é porque aí tem uma questão de aprendizagem da ferramenta também, né? Como eu não sou especialista em project, eu acredito que deva ter alguma forma de conseguir fazer esse tipo de ajuste, esse tipo de vínculo, para você forçar, a mesmo quando não tem uma atividade específica vinculada àquele funcionário, que ele faça um truncamento, né? Em cima das 8 horas para aquele funcionário. E aí resolveria o problema, mas eu não consegui, nas pesquisas que eu fiz, fazer isso, tá? Então, tem que aprender um pouco mais a ferramenta aí para poder fazer isso. Excelente. Parabéns ao grupo. Obrigado. Bom, eu vou, então, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou encerrar a gravação aqui. Já vou colocar o link aqui deixa eu só copiar aqui. Vou colocar o link no chat aqui para vocês já irem para outro link lá, enquanto eu finalizo a gravação. Esse é o link da próxima. Eu vou finalizar a gravação aqui e agradecer a todos.